Fala, família Tupi, tudo certo? Mais um Tupi na Redcast e esse aqui especial. 2026 começando, é o segundo episódio desse ano. Tô aqui com o Thiago Veras. Thiaguinho, coisa boa hoje, hein? Bate-papo bom, porque vem aí os personagens do futebol brasileiro. Quem são os maiores, Thiaguinho? Fala aí, Wagner, Vinícius, pessoal ligado com a gente aqui. Tem muito nome pra gente poder debater e colocar em qual prateleira, né? Vai estar esse personagem, vamos nessa. Não, e são muitos personagens marcantes. Você que tá assistindo aqui, eu tenho certeza que você já pensou em um monte. Eu mesmo, antes de fazer isso aqui, eu já tinha pensado em mais 1000 além dos que já estão aqui. E a gente tem um convidado muito especial. Primeira vez dele aqui, Vinícius Araújo, nosso estagiário. E aí, estagiário, como é que tá? Tranquilo, Wagner. Minha estreia aqui, né? Espero que seja uma grande estreia. Tranquilo, Thiago, também, ouvinte. Cara, eu tomei um spoiler ali da lista e vem coisa boa por aí. Não, nosso Brunão vai colocar aqui pra gente. Bruno Valentim na operação aqui conosco. E, Thiaguinho, primeiro personagem já... Ano passado foi o responsável por manter o Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro, Abel Braga, Thiaguinho. E aí, que prateleira ele tá? Inesquecível, tá na história, relevante, não acrescentou muito ou mais um entre tantos? Cara, o Abel Braga é campeão mundial pelo Inter, né? Ele tem uma identificação muito forte. Foi uma figura importante também para tirar o Inter agora do rebaixamento, num cenário mais recente, né? Mas o cara que é o técnico campeão mundial, e na época o Inter ele não ia bater de frente com o Barcelona, né? Havia uma disparidade bem maior do europeu em relação ao sul-americano. Eu acho que ele é, assim, um cara inesquecível, porque o que ele conseguiu, principalmente nessa conquista, bota num patamar, assim, absurdo. Você acha que o Abel tá entre os 10 melhores técnicos da história do futebol brasileiro, Vinícius? Acho que sim. Ele conquistou muito na carreira, como o Thiaguinho falou, ganhou do Barcelona lá, do Ronaldinho, Deco. Também tem uma história bonita pelo Fluminense. Agora salvou o Inter. Eu acho que teve até Colorado pedindo para ele virar uma estátua lá no Beira-Rio, né? É o Renato. Mas acho que como eu não sei o que vem por aí ainda, vou tá na história. Vou começar com tá na história. É um técnico marcante para a história do futebol brasileiro. Então eu vou ter que desempatar isso aqui. Eu acho que eu tô com o Thiaguinho. Abelão, justo. Abelão inesquecível, grande personagem do futebol carioca. Não, inesquecível, no caso. Inesquecível. Grande personagem do futebol carioca. Então acho que o Abelão, inesquecível. E agora vamos pro outro Abel. Dessa vez o Abel Ferreira, que traz muita confusão. E aí, Vinícius, onde é que tá Abel Ferreira na prateleira dos maiores personagens? Até na foto dele ele já tá, ó. Cabeça fria, coração quente. Cara, esse daí, em termos de conquistas, eu acho que não tem como não falar inesquecível. A gente pode falar que é um cara que às vezes é meio chato ali, né? Aquele personagem que nas coletivas dá muita patada em jornalista e tal. Só que se a gente falar em termos de conquista, o que ele fez o Palmeiras ser dominante nessa nova era do futebol brasileiro, eu acho que tá no inesquecível. E aí, Thiaguinho? Também tá nesse patamar, porque muita gente aponta que ele é o principal técnico da história do Palmeiras. Se a gente for levar em consideração o que ele venceu, de fato tem esse posicionamento, né? Então, o Abel tá numa linha, assim, de Palmeiras, né? O que ele apresentou em pouco tempo aqui no Brasil como um cara inesquecível mesmo. Acho que eu não vou conseguir fugir também do inesquecível. Um cara que ganha 2 Libertadores em 2 anos, definitivamente não é normal. E além de tudo, o cara... tudo que ele conquistou nos últimos anos pelo Palmeiras, conseguindo bater de frente com o Flamengo, eu acho que é bastante louvável. É claro que há muitas críticas também ao trabalho dele, principalmente agora que o Palmeiras tem gastado mais dinheiro. Mas, com certeza, o Abel Ferreira, até pelas entrevistas, pelo temperamento, acho que é um cara inesquecível. Você vai levar em consideração a parte dentro de campo, né? O que ele fez com o Palmeiras, as conquistas que teve. O time sempre muito sólido, sempre muito competitivo, mentalmente muito bem preparado. As conquistas do Palmeiras estão aí pra gente colocá-lo nessa prateleira, né? E conseguiu bater de frente com o Flamengo, que tinha muito investimento também.
assim. Um adversário fortíssimo. O que poderia diminuir um pouco é a questão extracampo, né? Ele tem um comportamento muito polêmico, muito assim... agressivo, né? Em alguns momentos, quando é criticado, quando é perguntado, ele deu já várias respostas que desagradaram a opinião pública, digamos assim, mas quem convive com ele, uma vez eu conversei com uma pessoa que é ligada ao staff, disse que ele é muito tranquilo, que não é nada disso, tal, não que ele seja um personagem, mas que dentro de campo, ali, o trabalho dele, o futebol, você não realmente fala assim, faz por favor isso aqui, né? É uma forma assim bem forte, às vezes um pouco grosseira, né, de intimidar do jeito de falar. E o Abel, nas entrevistas, em alguns comportamentos, em algumas avaliações, ele não tem assim, muita simpatia, né, do público em geral. Sim. Mas no trabalho em campo que conquistou, que fez com o Palmeiras, eu acho que ele tá nessa prateleira aí. Talvez Abel Ferreira seja o que impede o Flamengo de se tornar um Bayern no futebol brasileiro. Pode ser. Né? A gente não sabe o Palmeiras com outro treinador como é que funcionaria, mas a gente sabe como é com Abel Ferreira. Ui. Amaralzinho, Amaral. E aí, Thiaguinho? Então, o Amaral é um jogador daqueles folclóricos, né? Até a própria aparência, os comentários, as brincadeiras. Todo mundo que jogou com ele vai a algum podcast, dá alguma entrevista, conta várias histórias do Amaral. Tem assim, todas. As besteiras, né, que ele falou e tudo mais e tal. Então ele tem esse lado bem folclórico, fora das quatro linhas, na avaliação assim, geral, né, do público. Dentro de campo ele foi um bom jogador, um volante assim de marcação. Ele teve no momento top do Corinthians, ele teve no momento top do Palmeiras também, né? Ele fez parte daquele time do Palmeiras que tinha Rivaldo, Edmundo, Edilson, Djalminha, Veloso, Antônio Carlos, Cafu, Roberto Carlos, né? Era um timaço do início da década de 90 e depois pegou aquele time fortíssimo também do Corinthians, né? Junto com o Ricardinho, junto com o Marcelinho, enfim. Mas outros jogadores eram mais fortes, evidentemente, do que ele. Então, apesar dele ter feito parte dessas épocas, eu vou botar o Amaral assim como um jogador relevante. E você, como uma Vinícius? Figura relevante. Cara, eu acho que é justo, eu concordo, acho que quase tudo que o Thiaguinho falou. É um jogador que o pós-carreira dele chamou muito mais atenção, ao meu ver, pelo menos pra minha geração, do que enquanto jogador. Passou por grandes clubes, como o Thiaguinho falou. Teve aquele lance também icônico do Romário em cima dele. Mas eu acho que como pós-carreira de jogador, ele teve mais a acrescentar pro futebol brasileiro do que enquanto jogador. Então também vou no relevante pro não acrescentou muito. Eu acho que se você quiser ir comigo nesse não acrescentou muito, eu pego. Eu acho pesado, sabia? Eu acho que ele é relevante. E ele foi muito bem no Vasco. Quem viu o Amaral jogar assim, ele foi muito bem no Vasco. É porque era aquela figura do primeiro volante. Na época, essa figura era bem característica, né? Sim. Hoje em dia tem muitos times que nem jogam mais com um jogador volantão, que é pra destruir, pra dar porrada mesmo. Geralmente o volante tem que sair pra construção, o estilo de jogo é um pouco diferente, né? Mas assim, o Amaral foi bom jogador dentro do propósito, ele foi pra seleção brasileira, um cara que foi muito bem nos clubes, mas como era uma função assim um pouco tal e tinha essa questão um pouco folclórica, eu vou botar como relevante, porque eu acho que outras peças estão acima dele para estar na história. Entendi. E para poder ter uma divisão correta. Agora, o não acrescentou muito aí é pesado. Acho que meu medo é a gente, porque eu tô vendo ali o que vem pela frente, a gente colocar muitas pessoas numa mesma categoria, sabe? Tô tentando balancear ali. Calma que a gente vai chegar lá. Tá muito cedo ainda. O Amaral, acho que é aquilo, né? É um jogador que talvez a parte folclórica realmente tenha sido maior do Mas ele jogou bem. Do que a carreira em si. Só que eu acho que ele tá na história. Então vai ser um empate triplo. Não, vai ser um relevante, vai ser um né? empate triplo aqui. Eu acho que ele tá na história por tudo que ele conquistou na carreira mesmo, por tudo que o nome dele simboliza. Eu vou deixar aqui o nosso Bruno Valentim dar a palavra, ele desempatar. E aí, Brunão? Dá um grito aí. Relevante, tô com o Thiago. Relevante. Bruno Valentim votou no relevante, então Amaral vai pro relevante. Agora, Andrei Sanches, um dos
personagens mais polêmicos aqui da lista. É polêmico até porque os próprios corintianos, uns amam, outros odeiam. Acho que talvez seja um pouco de um pré-jogo do Eurico Miranda. Uma pré-visualização aqui do Eurico Miranda. Assim, só com uma versão pequena, uma versão menor. Pocket. Com menos influência, mas assim, um dirigente forte na história do Corinthians, um cara polêmico, sempre assim de opiniões carregadas também, como você falou, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Ele teve bons momentos, mas também teve grandes assim atrapalhadas. Eu acho que ele tá no relevante também. Se ele tivesse tido menos problemas como dirigente, talvez ele tivesse até na história, mas eu acho que ele tá como relevante. Olha que eu vou te pegar mais tarde com essa frase aí que você acabou de falar. Ih, rapaz. Te pegar mais tarde com essa daí. E aí, Vinícius? Cara, eu acho que eu vou no relevante também. Como o Thiaguinho disse, eu acho que ele foi perdendo pontos já pro final de passagem no Corinthians. Eu acho que ele teve uma passagem ali com momentos marcantes, só que depois foi fazendo aquelas tropeçadas que deu nisso que a gente está hoje. Eu acho que é relevante porque teve muitos momentos marcantes, sim. Eu acho que eu também fico com relevante. Não dá para ignorar tudo que ele conquistou pelo Corinthians. A história não se apaga. Mas também não dá para ignorar também os erros que ele teve que fazem o Corinthians ter uma dívida muito grande hoje, e ele acaba sendo um dos grandes culpados disso. Sim. E agora o primeiro dos piratas centroavantes do futebol brasileiro. Agora a gente tem um Verratti, mas antes, Barcos. E aí, Thiaguinho? Cara, pegar pesado com ele? Se eu botei o Amaral eu posso, e o Andrés como... Quer a briga? Já posso falar? Mais um entre tantos. Eu também tava nessa. Mais um. Se tem alguém aqui até agora que pode ficar entre mais um entre tantos, é o Barcos. É isso que eu tô falando. Não é um demérito, mas a lista é pesada, pô. Já tem outro pirata agora. O cara já perdeu até o posto de melhor pirata. Sim. Pode ser. Sem contar que foi um bom jogador. Foi, mas... marcou muitos gols, mas também... A torcida palmeirense vai me perdoar aí, mas... Barcos mais um entre tantos, né? E agora? Esse aqui... Você vai... E aí? Cara, eu acho que tá... Porque assim... Pra quem não tá vendo, é o Carlinhos Bala. Ele tem a história com o esporte, né? Eu acho que tá no mesmo nível, assim, do Barcos, cara. Acho que mais um... Também era, assim, meio... A figura dele era um pouco folclórica e tal. Teve ali um momento, mas nada demais. Depois nunca apareceu muito, assim, em outros grandes times, né? Teve a fase no esporte. Eu acho que tá mais um entre tantos também. O Carlinhos Bala... Se não acrescentou muito também. Eu pensei não acrescentou muito também. Pode até ser. Eu acho uma figura comum, digamos assim. Né? Pode ser o não acrescentou muito. Eu acho que ele teve sua dose de acrescentar alguma coisa, porque eu lembro muito bem dele quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade jogando no Bomba Pet Brasileirão. Boa época. Lá o Brasileirão 2007, 2008. Aquela época de Brasileirão, eu lembro muito bem dele. E tem um apelido maneiro, né? Tem que ser levado em conta. É um personagem engraçado, um personagem maneiro. E agora acho que a gente começa a entrar em talvez um dos maiores personagens dessa lista. Eu já vou abrindo aqui. Pra mim é inesquecível, Casagrande. Casagrande é... Qualquer um que assistiu uma Copa do Mundo já viu os comentários, já ouviu os comentários do Casagrande, e quem assistiu futebol lá, meu avô, meu pai, também viram ele jogar. Então acho que tanto para minha geração quanto para gerações anteriores à minha, ele acabou sendo uma figura inesquecível, não é mesmo, Thiaguinho? O Bruno Valentim quer causar uma polêmica aqui. Eu acho que você tem que ver qual casa você vai colocar ele. Acho que eu e o Veras, que devemos bater idade, como atacantes colocaremos o Casão como... Acho que relevante. Relevante? Eu boto como relevante. Como comunicador? Como comunicador? Porque é meio que um misto, é um personagem, né? Qual é o Casão? É aquele da foto? Acho que é o Casagrande, o que o nome Casagrande representa. Eu acho que a gente tem que pegar um geral e fazer uma média. Que querendo ou não, a gente tá aqui elegendo os maiores personagens, né?
Então Eu acho acho que relevante, pega um sabia? pouco no geral. Eu acho que iria botar na história. Vou falar Tá um na porquê. história? Porque o Casagrande atacante é relevante. O Casagrande pós-carreira é inesquecível. A média seria essa, né? Faz sentido. Eu acho justo. O Bruno Valentim aqui falou que o atacante Casagrande era relevante, mas como comentarista, o pós-carreira dele, por todas as frases, tudo que ele até representa nesse pós-carreira, ele acaba se tornando inesquecível. Então a gente meio que fica naquela média, né? Fazer uma média aritmética. O que eu ia puxar aqui é que o Casão, ele é um cara que fura a bolha do futebol, né? Com certeza. Esse é um fator forte. Tipo, até quem não acompanha futebol, ali, às vezes seu pai e sua mãe não é muito futebol, mas sabe quem é Casagrande, sabe? Até pelos memes que ele fez durante as transmissões. Acho que tá na história, tá de bom tamanho, Thiaguinho? Tá. Então vamos lá, Casagrande tá na história. Relevante. Tá na história, já Thiaguinho foi. tá na dúvida. Mas- Thiaguinho tá... Eu colocaria relevante, mas assim... Thiaguinho tá em cima do muro desde o podcast passado. Ele, como jogador, ele foi um bom centroavante, mas ponto, né? Bom centroavante. Beleza. Mais um ali naquele grande Corinthians, né? Do Sócrates. Como comentarista, ele é um cara que tem, assim, uma opinião muito forte, né? Sempre foi um cara, assim, bem taxativo nas coisas que falou e tal. E fora da imprensa, ele teve uma vida, assim, muito conturbada também, né? Porque ele teve um problema, enfim, de drogas Sim. e tal. Isso é uma coisa bem pública, bem aberta, que teve que superar. E ele tem uma questão política também, que vem desde o irmão, né? Do Sócrates e tal. E aí, quando mistura a política hoje em dia, então, tudo se acentua de uma forma gigantesca. Sim. Tá justo. Acho que bom. tá justo. Então Casagrande tá na história. E agora... Olha o Romarinho! Sou fã. Já digo de agora. Grande Kleber Machado. Olha, eu sou muito fã do Kleber Machado também. Pra mim, só pela narração do Denis. Depois a galera pesquisa aí a narração do Denis, que eu não vou me comprometer aqui. E a narração do Romarinho, ele já merecia eu sei do que você tá estar falando. inesquecível. Mas também é um dos maiores narradores da história da televisão brasileira. Talvez top 5. Tem que pensar, mas eu acho que talvez tá ali na até briga. top 5. Kleber Machado é um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Eu colocaria ele no inesquecível, porque ele tem narrações épicas. Então, pra mim, Kleber Machado inesquecível. E ele rendeu como personagem, que a gente tá aqui ranqueando os personagens. Sempre bom lembrar. Cara, como personagem, Kleber Machado é um dos maiores personagens que a gente tem no futebol. Porque são muitas narrações históricas. Cara, tanto pro bem quanto pros memes, né? Sim. Eu boto não tá na história. Por quê? Porque se vê um Galvão Bueno, se vê um Luciano do Vale que tá ali, não tem não é a como mesma botar na prateleira. mesma prateleira o cara É com um esses bom dois. argumento. Tá a história Então, também, me aí comprou. teria que ter um outro acima pra... Tá, então não vou cabe aí. aceitar ser voto vencido. E outra coisa, não que quando você põe um em outro, desvaloriza. Apenas é Sim. uma Com balizamento, certeza, né? estar nessa com certeza. lista Só e de tal. estar na lista já mostra que você é um baita personagem. Talvez lá pro não... Confronto de gerações aqui. Eu acho que, tem isso. assim, até o relevante tá bacana. E aí você coloca no grau que queira escolher. O não acrescentou muito em outros tantos, aí já dá uma esculhambada, mas tudo bem. Não, agora a gente vai entrar em um aqui, que esse aqui eu acho que é esse pra unânime. mim Esse não aqui é tem unânime. Esse aqui é unânime. Não é Porque possível a carreira dele foi uma carreira muito boa. Inclusive jogou no meu time de coração, o Bangu. E também o Neto, ele... Como comunicador, como comentarista, o cara é incrível, cara. O Cara, cara é incrível. O cara é um personagem. Você abre o Instagram depois de uma derrota do Corinthians, você automaticamente vê um meme do Neto. Seja xingando todo mundo, seja falando bem de ninguém. Sim. Eu acho você que- automaticamente eu vê acho que ele um tá na meme do história. Neto. Sabe por quê? Ele foi um bom jogador. Não Ele foi um concordo. bom jogador, E nessa fato. eu tô com o Wagner. É Um conflito cara de assim, gerações. cara da bola parada, tudo mais e tal. Tecnicamente, ele marcou, né, no Corinthians e tal. Aí ele vem na imprensa e ele é identificado com o Corinthians. Então, se ele fosse um comentarista, um apresentador,
Neutro. É aquele negócio, estão falando que é ruim, não, mas ele tem. O Casão conseguiu essa diferença. É verdade. Ele tem assim ele é super polêmico, despojado, tem, né, um linguajar, fala daquele jeito enfático e tal. Mas ele tem um público. Se você pegar um palmeirense, qualquer outro assim que não seja corintiano, às vezes ele fala umas besteiras, dá umas informações e tal. Então não consigo botar inesquecível. Eu acho que ele tem um público específico que agrada e para outros não. Mas assim, como atleta e juntando a parte de imprensa, eu acho que dá para botar ele como tá na história. Inesquecível, eu acho forte. Vinícius Araújo. Cara, represente nossa geração. Não tem como, inesquecível, cara. Porque, assim, como comunicador, quando você pensa, comunicador polêmico, Neto, pô, vem na mente na hora. Assim, o tanto de conflito que ele tem com os jogadores, que ele fala mesmo, não tá nem aí pra opinião dos outros, ele fala, beleza, eu sei, é identificado com a torcida do Corinthians. Mas eu acho que até quem não é corintiano, às vezes bota lá pra ver ele dando piti, até quando o Corinthians perde e tal. Como jogador, eu entendo o que diz o apelido craque, talvez seja demais, apesar de ter sido um grande jogador, mas eu acho que como comunicador, ultrapassa essa barreira e vai pro inesquecível. Então, craque Neto, inesquecível. E agora a gente entra em outro jogador bastante marcante. D'Alessandro, Thiago Veras. Eu acho que o D'Alessandro é inesquecível. Ele é muito ídolo no Inter. Lógico, na história são várias gerações, né, e tal. Mas o que ele conquistou, como ele representou o Internacional, eu acho que ele tá na história. Acho não, assim, ele tá na história do clube, mas ele alcançou um patamar de liderança. Sim. Né, a cara do Inter, né? De presença com o torcedor, sabe? De uma idolatria. Então eu acho que pro Internacional, em relação ao todo até hoje, ele é um jogador inesquecível. Tô pegando o recorte de um time grande e tudo que ele fez ali. Sim. Tô com o Thiaguinho, né? Eu acho que ele é inesquecível. Acho que esse é unânime por conta, se a gente fizer essa média que a gente está fazendo, né? O D'Alessandro, como jogador, foi algo gigantesco. Como ídolo do Inter, também um dos maiores. E também esse extracampo. Se eu não me engano, nos bastidores foi ele que ligou pro Abel, não é? Para ele voltar agora, para salvar o Inter do rebaixamento. Então hoje ele trabalha lá dentro do clube, eu acho que faz bastante diferença, é um jogador inesquecível. Então D'Alessandro, inesquecível. E agora a gente entra no Anderson Daronco. Cara, olha, seria na minha opinião, ele seria mais um entre tantos. Porque de árbitro polêmico é o que a gente mais teve desde que o futebol brasileiro foi criado, o que a gente mais tem é árbitro polêmico. Então acho que o Daronco, ele não tá muito diferente do Wilton Pereira Sampaio, não tá muito diferente do Rafael Klein, do Rafael Klaus. Então acho que ele fica mais um entre tantos. Óbvio, tem toda essa questão, é um árbitro fortão e tal, isso é maneiro, mas pra mim, o árbitro Vin Diesel era um personagem muito mais marcante só de você olhar pra cara dele. Então, eu, sinceramente, acho que ele não acrescentou muito. Foi um árbitro, é um árbitro, beleza. A arbitragem tem seus pontos positivos e as polêmicas e tal. Eu, sinceramente, na hora de não quer brigar julgar, por ele, né? Eu acho que não acrescentou muito, não. E aí, Vinícius, mais um entre tantos ou não acrescentou muito? Acho que mais um entre tantos, porque o argumento de que quando passar alguns anos, ele se aposentar, a gente tiver mais velho já pensando, ele vai ser mais um dos vários quando tiver falando besteira na TV, a gente vai dar mais atenção. É isso. Brincadeira, Daronco. Brincadeira que você é fortão, não quero intriga, treta, não quero intriga. Denilson Show. Denilson Show, Thiaguinho. Eu acho que é relevante. Ele foi um baita jogador. Protagonizou um dos lances mais legais da Copa de 2002. Tava vendo esse jogo ontem com meu pai. Baita jogador, ressaltar. Driblador, né? Super assim, habilidoso. Na imprensa tem o estilo dele, né? Sim. Despojado, assim, tal. Mas vou falar que jogava muito. Uma linguagem assim mais popular, né? Da galera, tal, mais jovem. Sei lá, cara. Eu acho que eu tô contigo. Eu também pego ele. Relevante, né? Relevante. Se a gente colocou o Amaral no relevante, acho que o Denilson fica
um pouquinho nessa Inclusive, questão hoje também. a nossa geração analisa muitos números, né, dos jogadores, e eu vi um vídeo falando sobre que os números do Denilson não são nem um pouco bons, assim, pelo tamanho de jogador que ele é, né? Eu não concordo, eu acho que, tipo, é um jogador que fazia diferença naquela pré-assistência, era um jogador de segundo tempo que fazia ali, botava fogo no jogo, tinha, assim, a sua função, mas, realmente, nos números ele deixa a desejar. Ó, e mais um jogador, na minha opinião, relevante. Deivinho. Daverson, pra mim, relevante. É relevante. A gente sabe muito bem por que ele é relevante. Não preciso ficar explicando aqui. Senão eu posso acabar escorregando. Mas o Deivinho, pra mim, é relevante. Cara, eu também vou botar só pela questão do folclore. Assim, ele... pelo futebol jogado... Ele é um jogador comum. Fez um gol decisivo, né, se de fosse só pelo futebol, mais um entre tantos. Mas assim... Ele é meio palhação, né? Das atitudes e tal, mas, cara, isso gera meme, isso gera... É carismático pra caramba. Assim, o carisma dele, aí o cara rola, volta pro gramado, tal, segura a perna. Cara, é mais pelo folclore que ele gera do que ele jogou bola, né? Jogou bola, ele seria mais um entre tantos. Ou até não acrescentou muito. Não, você pegando aqui alguns jogadores, mas ex-jogadores, ele no caso... Figuraça, né? Figuraça. Por exemplo, aqui existem alguns aqui que jogaram muita bola e também foram muito marcantes depois. O Deivinho, só que o Deivinho, acho que às vezes ele é até uma figura mais carismática do que alguns que estão aqui, mesmo não tendo jogado tanta bola. Né? Só que aí isso acaba equilibrando um pouco. Eu acho que ele tem um potencial de pós-carreira também, como o do Amaral, muito grande. Mas eu compro também o relevante, vou com vocês. Agora então, Deivinho relevante. Diego Souza. Pega a bola e esculacha geral. Jogou em poucos times esse daí, hein? Só em todos. Cara, assim, ele foi um baita jogador, né? Mas vou analisar em relação ao Vasco, que ele é muito ídolo e a galera gosta. Se ele faz aquele gol contra o Corinthians, e o Vasco leva aquela, ele estaria na história do Vasco. Talvez até indo... Acho que ele tá na história do Vasco. No inesquecível. Mas assim, bateu na trave, cara, tal. A Copa do Brasil ele conquistou. Mas assim, eu acho que o Diego Souza é um jogador... É uma figura relevante. Ele foi muito bom jogador, mas a figura, assim, Diego Souza, pra mim, tá num patamar relevante. Ele jogou meio... Não, acho que menos. Mas ali, próximo do Denilson... O Deivinho não é análise futebolística, né? Sim, é uma análise extra-campo, comportamental, né? Digamos assim. Mas ele teve um peso parecido, cara, com o Andrei Sanches, queira ou não queira, em determinados momentos. O Amaral foi um cara... bom jogador com uma função diferente, né? Que a gente debateu. Eu acho que ele tá no relevante. Quase indo pra história. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que o Diego Souza, ele só é ídolo no Vasco? Não, no Palmeiras ele também tem uma... passagem relevante, né? Tem um reconhecimento e tal, mas acho que ele é mais marcado com o Vasco, cara. Até pelo gol perdido, tanto pela Copa do Brasil, quanto pelo gol perdido. O gol talvez seja... Acaba sendo... Copa do Brasil ele jogou muita bola. Acaba sendo, acho que, o momento mais marcante do Diego no Vasco, que é um divisor de águas na vida do Vasco. Então eu tô com o Thiaguinho, eu também colocaria o Diego Souza entre os relevantes. E aí, Vinícius? Cara, tô com vocês e pra mim ele é a cara do relevante, porque se você for pensar, ele teve várias passagens relevantes por vários dos clubes que ele jogou. O Vasco, assim, um pouquinho a mais, mas é um jogador que, assim... Nunca teve uma explosão de ser... Nossa, assim, o Diego Souza nesse time aqui destruiu. Teve ótimos momentos. Exato. Mas assim... Então eu acho que o relevante é perfeito pra ele. Então vamos pra mais um. Dunga. O Dunga tá na história, porque ele é o capitão do tetracampeonato, um cara, né? Que qualquer coisa que acontece naquela época, você pega e... né? Que tem uma era. Sim, verdade. O Dunga tem uma era. O cara que foi o capitão de uma conquista, né, mundial e tal, o Dunga tem respeito no Vasco, tem respeito no Internacional. Aí a gente tende sempre a falar que o atacante, o centroavante, algo assim, quem faz gol chama mais atenção, mas na função dele, por isso que eu falei, o Amaral não pode tá na história e ficar igual o Dunga. Sim. Né? É verdade. Eu acho que o Dunga quase que um inesquecível, mas eu ponho ele na história. Acho que também tá na história o Dunga.
Como treinador, eu acho que a galera sempre pegou, acho que muito no pé dele. Foi um treinador que chegou na seleção sem nenhum histórico de treinador. E talvez aquela tenha sido a última seleção que jogou, parecia que poderia bater campeão, né? Abertamente, o problema do Dunga foi com a Globo. Né? Ele fechou treino na seleção e tal, ele era um cara que recluso, né? Tinha uma personalidade muito forte, imprensa, né? Aí teve problema assim no trato ali com a imprensa e tal, e aí ele acabou sendo assim um pouco desvirtuado, né? Sim. Mas eu ia falar isso, inclusive. Eu acho que como se ele jogador e levantou tetra. Sim. Eu acho que se ele tivesse uma personalidade um pouco mais forte, assim, de um jogador, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, Felipe Melo, que é um cara que, a personalidade dele, ele foi um grande jogador, sim, mas a personalidade de Felipe Melo é muito forte. Eu acho que se ele tivesse uma personalidade assim, chamaria mais atenção para o inesquecível, mas tá na história com certeza, fez muito pela seleção. Bom, vamos lá, Então o Dunga tá na história. Tá na história. Vamos dar uma acelerada aí pra ver se a gente consegue botar todos eles dentro do tempo. O Edilson. Edilson Capetinha, foi um baita jogador, Copa do Mundo, tal, Corinthians, Palmeiras, né? Eu acho que ele é relevante. Eu ia digitar na história. Não, acho que eu fico com relevante também. Porque acho que tá na história acaba sendo muito forte. Até porque a gente acabou de botar o Dunga ali. É verdade. E o não acrescentou muito, acho muito pouco pro Edilson. Não, que isso. Edilson jogou. Edilson então que é tem isso, que ser. Não acrescentou muito, acaba sendo muito pouco pra ele. Passa longe. Apelido marcante. Então acho que relevante. Acho que relevante. Jogou muita bola, seleção brasileira, Copa do Mundo. Sim. Mas você vê que o grupo do relevante é um grupo bacana, cara. Tá fazendo sentido até agora. Aí vem o Edmundo. Aí, cara. Não, Edmundo tá na história. Edmundo, pra mim, inesquecível. É. Ele é ídolo do Vasco, dos maiores ídolos do Vasco, do Palmeiras. Ele jogou muita bola nos dois. Talvez tenha faltado um pouco mais do Edmundo na seleção. Pode ser. Do mesmo patamar que ele foi de Vasco e Palmeiras. Sim. Mas assim, que ele jogou no Vasco e no Palmeiras, cara. Campeão nos dois e tal. Melhor do mundo de 97. Com dois timaços, né? Sim. Ele é inesquecível. Não, e é um personagem marcante até no pós. Era mais na época em que jogava, mas continua sendo um personagem muito marcante e muito lembrado pela torcida do Vasco. Então acho justo. Edmundo inesquecível, eu acho justo. Edinaldo Rodrigues. Isso aí é complicado, hein? Esse aí é mais um entre tantos que... Eu acho que não acrescentou muito. Foi presidente, foi cercado de polêmicas, demorou pra caramba pra trazer o Ancelotti e tal. Depois saiu, foi tirado. Pra mim, não acrescentou muito. Eu acho que a passagem dele, assim... acho que foi até melancólica um pouco, mas ele acabou trazendo o Carlo Ancelotti, que, querendo ou não, um técnico estrangeiro na seleção brasileira é algo muito... muito demorou diferente. E tal, não sei o que. Mas com todo respeito, uma novela e eu tal. acho que a chegada do Ancelotti tem muito mais a ver com o nome da seleção, o peso da seleção, do que o trabalho dele, certeza. Né? Por isso, pra mim, o Edinaldo é mais um entre tantos. Sim. Eu acho que não acrescentou muito. Não acrescentou muito, eu acho que faz mais sentido com a figura. Então não acrescentou muito, é até um pouco mais grosso de se falar. Agora, pra mim, esse aqui eu acho que é unanimidade. Inesquecível. Não tem como, esse inesquecível. Tem nem muito que falar. O maior, na minha opinião, o maior dirigente da história do futebol brasileiro, tanto pro bem quanto pro mal. Então, eu acho que justamente muito por que o essa Vasco vive hoje, muito o que o Vasco vive hoje. Eu acho que é um pouco da questão que eu falei pro Andrei Sanches, que eu falei que eu ia pegar o Thiaguinho. Essa questão de até ser ruim dividir opiniões e tal. Porque o Eurico, ele pega um pouco isso do Andrei Sanches. Só que o Eurico, eu acho que é um personagem muito mais significativo do que o Andrei Nem só Sanches. pro Vasco, né, cara? Eu acho que isso conta muito também. Exatamente. Tem toda a questão do Fluminense. O Eurico era deputado, né? Ali ele meio que se colocou como principal dirigente do país. O Eurico inesquecível. Ele inaugura isso. Sim. Ele ali vai na CPI lá e rasga o papel. Teve várias fases também, né? Ele peita o governo, assim, né? Das várias polêmicas, peita o governador. Foi um problema sério do Vasco. Talvez o principal problema que o Vasco enfrentou foi quando ele peitou a Globo. Mas assim, a sacada depois trouxe muitos prejuízos pro Vasco. Mas naquele momento, a sacada do SBT, cara, foi algo assim... muito surreal, né? Ninguém sabia que isso ia acontecer. Só quem tava ali assistindo.
né? Aí a Globo transmite aquele jogo, mostrando uma imagem, assim, uma câmera, às vezes parecia do banco de reservas, mostrando o pé, e várias vezes no helicóptero. Ela alterna muito o jogo, porque, né, fica aparecendo e tal. Depois você pega o documentário, ele não pediu nada não falou nada com ninguém, não pediu nada pra ninguém, nem autorização, botou o SBT que não podia botar. Então, assim, dentro de campo ele teve os melhores momentos do Vasco, como também acarretou depois grandes problemas pro Vasco. Sim. Mas a figura do Eurico Miranda, que eu me lembro, que eu tenha visto, e aí olhando também vários outros, né, sabendo assim, né, pra trás, acho que se não for o maior, ele tá entre os 2, 3 maiores da história, né? Não, eu acho que você vê um charuto, você lembra do Eurico Miranda, você associa ele. Então é realmente um personagem muito marcante, porque quando chega nesse ponto, sim, é algo... Inclusive o clássico Vasco e Flamengo, você pensa em Vasco e Flamengo, você pensa também na figura do Eurico Miranda. Sempre tem os VTs do Eurico falando sobre o clássico e tal. Ele ajudou muito nessa rivalidade que é hoje. Ele distribuindo chocolate. Se Vasco e Flamengo é o que é hoje, o maior clássico do Rio para muitos, é muito por conta de Eurico Miranda. E agora Fábio Koff. A intervenção do Bruno. Breve mesmo, peço até desculpa, porque deveria ter sido feito desde o início. Ah, sim. Perfeito. Ele, eu acho que a gente não precisa explicar, né? 3 títulos, 1000 gols. É bom que a gente ganha. Parabéns pela intervenção. A gente ganha um tempinho aí também. Intervenção correta. Inesquecível, né? Mas não, e tem mais um ali. E só ter um quadrado. Pronto. Não, eu acho que acho melhor tirar ele daí, porque eu acho que ele não pode se misturar. É verdade. Eu acho que não pode se misturar. Fica até meio estranho. Não pode se misturar. Não, e ali eu acho que você pode botar do ladinho dele o cara que tava na mesma posição que ele. Que aquele dali também tá junto na mesma quase na mesma prateleira. Em questão de personagem. Fábio Koff. Pô, eu fico na dúvida, sabia? Porque ele é o maior presidente da história do Grêmio. Ele foi presidente do Clube dos 13. Ele foi campeão na geração do Renato, se eu não me engano. Depois de 95, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores também. Não sei se eu ponho inesquecível ou tá na história. Eu acho que... Pô, eu acho que... eu acho inesquecível forte pra ele. Porque todos eu acho que tá na história é um... que mais se encaixa. É o que mais se encaixa. Todos os tópicos têm, assim, um patamar... Era presente esse momento que você falou. Todo tópico ali, ele tem um patamar, digamos assim, de 0 a 10. Uhum. Você tem um inesquecível 10 e um inesquecível 2. Sim. Porque senão a gente vai ter que criar 1000 tópicos ali para cada um ficar em um, né? Então, assim, tem um mais acima, um pouco mais abaixo. Dentro do próprio tópico, né? Cara, sei lá, eu colocaria ele como inesquecível. Ele foi muito forte pro Grêmio e ele foi muito forte pro futebol brasileiro quando foi presidente do Clube dos 13. Peitava muito, tinha muita coisa com o Eurico também e tal. O Thiaguinho viu mais do que eu, então... Vai comprar a ideia dele? Eu vou comprar a ideia. Eu continuo não tá na história porque eu acho que vou continuar com a minha opinião. Filipão. Eu acho que o Filipão também é inesquecível. O Filipão acho que inesquecível muito pela Copa. Pela Copa, muito também pelas... uma figura que você pensa no bigode, você enxerga o Filipão. E também pela 7x1, né? Não tem como fugir do 7x1. Ele acaba sendo pros dois lados, né? Numa Copa excelente, na Copa mais traumatizante. A última Copa que o Brasil ganhou e a Copa mais traumatizante também de uma geração inteira. Não, pra mim é a maior humilhação da história do futebol. Dificilmente vai ter algo parecido com isso. Eu acho que ele acaba sendo inesquecível, tanto pro bem quanto pro mal. Então, Filipão, inesquecível. E agora, Fernando Diniz. Fernando Diniz eu acho relevante, mas talvez ele, quando terminar assim, a carreira tal, mude pro estar na história, talvez. Mas hoje ele tem, assim, tem uma Libertadores e tal, mas acho que hoje ele tá no patamar do relevante. Podendo, se ele continuar, né, com essas conquistas e tal, porque como jogador, o Fernando Diniz foi um jogador comum. A gente faz a avaliação dele mais como técnico, né? Não estaria nem entre o Fernando Diniz jogador, não estaria nem entre o mais um entre tantos. Não estaria nem nessa lista.
como jogador ele foi mais um entre tantos. Como técnico, ele pode se tornar um técnico na história. Por enquanto, eu acho ele relevante. Eu acho que muito por conta desse modelo de jogo, né, também. Não acrescentou muito, eu acho absurdamente relevante, com certeza. Não, um cara que, de certa forma, até revolucionou um pouco essa ideia aqui no futebol brasileiro de toque de bola. O próximo eu quero saber Esse daí vai dar problema aqui. Esse daí eu acho que tá na história e por muito pouco não se tornou inesquecível. Acho que a forma que ele saiu do Flamengo. Eu acho que ele tinha tudo. Se ele tá agora, nesse momento, atual campeão da Libertadores, tivesse pelo menos jogado, feito parte da campanha, cara, aí não tem o que fazer. Pô, o cara ganhou 3 Libertadores pelo mesmo time. Ele tá na história fácil, né? Fácil. E poderia até se tornar um ídolo, talvez, na mesma prateleira do Zico, talvez. Eu acho que pro flamenguista ele é inesquecível, não tem como. Mas, no modo geral, é um personagem extremamente marcante. É um personagem que daqui a 100 anos a gente vai ter gente fazendo tier list dele, colocando ele inesquecível, talvez. Mas eu acho que tá na história, tá de bom tamanho e por muito pouco não se tornou um personagem inesquecível. Sim. Galvão Bueno. Poupa tempo. Galvão Bueno, inesquecível. Pode botar ele junto com o maior Pode botar até ele junto com o Pelé. O Pelé do jornalismo esportivo e o Pelé do futebol. Esse pra mim tem discussão. Qual, o Joel? Joel, tem discussão. Personagem. Não só pelos títulos e tal. Personagem. Eu acho ele relevante. Tá de brincation with Felipe. Ele tá na história. Mas, tá de brincation with Felipe, tá na história. Tá na história. Eu botaria como relevante, mas assim, a figura do Joel poderia colocar na história também. Então tá na história. O Joel Santana tá na história. Porque ele consegue ser querido assim por todo mundo, né? Tal. Ele é o técnico com mais estaduais, né? Sim. Ganhou, o único que ganhou com os 4 grandes do Rio. Eu acho que o que soma pro Joel estar na história é o lado dele pessoal. Sim, com certeza. Mais assim, brincalhão. Paizão, com certeza. Como técnico, eu acho que relevante pra ele ficaria num bom patamar. Então agora Júnior Baiano. Agora a gente vai dar uma aceleradinha aqui. Alguns nomes a gente vai só colocando. Eu acho que ele é relevante. Ele foi um bom zagueiro dentro da característica de porrada, né? O cara ser mais forte. Principal característica, porrada. Cada tesourada que ficou na história, hein? Mas acho que tá no relevante. Ele foi zagueiro também da seleção brasileira. Relevante. Leila Pereira, Vinícius Araújo. Desculpa, eu acho que ela tá inesquecível. Eu também iria com isso. Porque assim, é a primeira dirigente mulher que a gente... Que tem esse peso. Que tem esse patamar, que tem essa personalidade. E se o Palmeiras é o que é hoje, é por conta dela. Que desenvolve esse trabalho que ganhou com o Palmeiras. Eu acho que ela... Principalmente por ser a primeira mulher, assim, a exercer nessa... num ambiente machista, assim, ela conseguir se destacar pra caramba, assim, Não, com certeza. Concordo. Leila, inesquecível. Não sei se teve alguma mulher presidente de clube... Nesse patamar, né? Em outro assim, mas assim, desse patamar, não. Não. Olha, mais um aqui que eu já vou poupar o trabalho, Poupa tempo, Por favor, pode colocar lá, que isso aqui a gente não vai nem debater, A gente já vai pular aqui. Louco Abreu, pra mim... Eu acho que o tempo foi cruel. Eu acho que o tempo foi cruel com ele, sabia? Eu acho que ele tá na história. Não. Eu acho que ele tá na história. Porque acho o relevante. Botafogo, cara, quando ganhou aquele Carioca do Flamengo, era uma marca muito forte pro Botafogo, sabe? E aí ele mete um pênalti de cavadinha na decisão, meu irmão. Se tu pegar o lado personagem... E aí depois ele, assim, ele ainda tem... Ele era um centroavante... Bom pra ótimo. Bom ponto. Sim. Não, eu acho que nem pra ótimo. Bom ponto. Mas assim, ele fez parte de Copa do Mundo, seleção uruguaia, não era o cara principal destaque, um titular e tal. Mas o que ele faz no Botafogo, depois ele tem a tatuagem, leva o nome, ele tem uma identificação com o torcedor muito forte. Eu acho que depois dele vem o Jefferson. Sim. E ponto. Qual é depois o grande ídolo, assim, agora, né, no passado, então, eu ia falar isso, eu acho que meu eu criança colocaria... Ele tá na história sem dúvida. Só que eu acho que o tempo foi cruel. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que hoje em dia, pensando assim no que foi toda a carreira dele e tal, eu colocaria no relevante. Eu colocaria ele no relevante porque a gente já colocou o Gabigol tá na história. Eu acho que o Louco Abreu não consegue. Mas aí foi o que eu falei. Você tem em cada tópico ali. Sim. De 0 por exemplo, a 10 aqui tem o Pelé. Né? A gente tem o Pelé aqui. E tem a Leila. Só que o Pelé a gente finge que tá no. A gente finge que tá em outro. Se for pensar assim.
você tem que botar o Pelé, o Galvão e o Léo Batista acima deles. O Pelé em um separado. Né? Não, mas eu acho que acho o justo Louco, também. mas eu acho que o Louco, mesmo assim, acho que o Louco... Sem analisar outros Ele personagens, eu acho que o Louco foi muito fica importante pro Botafogo. Eu colocaria tá na história, mas enfim. Luan... esse... Ele não acrescentou muito. Não acrescentou muito. Ganhou uma Libertadores. Acrescentou pra caramba. Porque ele ganhou uma Libertadores pro Grêmio, foi rei da América, só que ele sumiu. Ele sumiu. O que impede ele de subir pro relevante é que o cara desaprendeu a jogar futebol. Exatamente. Então... Teve as Olimpíadas também. E eu acho que o próximo aqui você pode fazer a mesma coisa. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Lucas Lima, mesmo esquema do Luan. Talvez o Lucas Lima até abaixo. Eu acho o Lucas Lima... Também, concordo. Mais um entre tantos. Pode ser. Lucas Lima, então, abaixo. Agora... O Luciano do Vale, cara, tem que entrar no inesquecível. Acho que entra do ladinho ali dele. É justo. Do Galvão e do Léo Batista. Pra muita gente, ele entra do lado ali do Léo e tal. O Luciano do Vale, durante muito tempo, era um ícone antes do Galvão. Né? Lugano. Aí depois o Galvão se transformou no que transformou. Lugano. Cara... Tá na história, não? Eu acho... Pesado pra ele? Ele foi muito bom no São Paulo, né? Também seleção e tal. Fico na dúvida entre tá na história e o relevante. Mas, cara, eu botaria como relevante. Apesar de falar um portunhol, também é comunicador hoje em dia. Eu também colocaria ele no relevante. Mas assim, se alguém, né, principalmente algum tricolor tal, São Paulino, chegar e falar, pô, vocês estão malucos tal. Isso que eu tô falando, meu medo é a gente tá olhando muito com visão de carioca, entendeu? Não, acho que a gente tá bem equilibrado aqui. Agora Marcelinho Carioca tá na história. Tá na história. O Marcelinho Carioca jogou muita bola. Foi um cara, assim, muito top no Corinthians. É um personagem... É um personagem muito marcante. Por exemplo, ele tá muito acima do Louco. Vou pensar só futebolisticamente, né? Do Diego, do Edilson, do tal. Eu acho que o Marcelinho tá na história. Foi também acho que tá na história. E assim, bola parada pra mim, foi o melhor batedor. Não tem igual. Aí você tem Zico, tem Pet, tem uns caras assim, né, de Alminha e tal, mas, pô, meu irmão, o Marcelinho Carioca era um absurdo batendo falta. Será que... Pô, cara, o Marcelinho era de perto, de longe. Então, será que pela questão das faltas... Tinha muita técnica, né? Batedor de falta... Sei lá, cara, pra mim acho que é o melhor que eu vi. Será que pela questão das faltas ele não entra no inesquecível? Não, acho que não. Aí você já tá... se você pegar esse critério de avaliação, mas eu acho que tá na história, bom. Tá na história. Sim, e agora um ex-presidente da CBF... Marco Polo Del Nero. Também entra junto com o Edinaldo lá. Mais um entre tantos ou não acrescentou? Não acrescentou muito. Não acrescentou muito. Esse é um bom personagem. Agora um que acrescentou pra caraca. É do relevante pra cima. Marcos Braz. Thiago. Mas eu iria de relevante. Cara, assim... Eu iria de relevante, mas... Pô, acho que tá na história. Real Madrid, pode esperar. Botando na história. Eu acho que ele tá na história porque ele montou um elenco que a gente tá vendo aí ganhando títulos ano após ano, e vai ficar assim por muito tempo, provavelmente. Até a chegada dele... Pô, o flamenguista ali colocou inesquecível e tá pulando etapa aí. Muito sobre isso. Não, pro flamenguista realmente, com certeza muito é inesquecível. Muito sobre isso que você tá falando, de montar uma base, né, pros próximos anos, mas também o ano mágico de 2019. Acho que quando o flamenguista toca nesse ano... Exato. Saiu da caneta dele. Exatamente. Saiu da caneta dele. Agora, falando também de dirigente marcante, Mário Bittencourt, que pra mim tá na história também. Foi um presidente que tirou o Fluminense da fila. Nível abaixo ainda. Eu acho que é um dirigente que tirou o Fluminense da fila, tirou o Fluminense daquela agonia, daquela obsessão pela Libertadores. Então, eu acho que é um feito absurdamente grandioso. Então, eu acho que o Mário, pra mim, tá na história. O Mário tem, também tem o presidente que deu o maior título ao Fluminense. E não só como presidente, ele tá há muito tempo no clube já. E ele tá há muito tempo e sempre muita gente brinca do tapetão do STJ. Ele era um advogado. É verdade. Então ele tem uma carreira muito forte no Fluminense, um baita advogado, né, esportivo e tal. E levou o Fluminense ao maior título como presidente. Pode ser, tá justo. Tá na história. Eu iria de relevante, assim, por não ter alcançado os mesmos títulos do Marcos Braz. Eu acho que teve uma era ali mais vitoriosa, mas tá justo. Eu acho o Milton Leite relevante. Bom, ótimo narrador. A batida. Se a gente pegar os que estão acima dele, né? Inesquecível. Inesquecível. Neymar Júnior.
inesquecível. Eu cara. acho que aí não tem Neymar. nem conflito de eras Neymar que aguente. inesquecível. E, cara, acho que só não fica do lado ali da galera que tá no patamar acima ali, porque não ganhou a Copa ainda. Porque esse ano tem Copa Pode do sair. Mundo. Será que ele vai estar lá? Não sei. Não sabemos ainda. Pode ser que esteja. Godoy. E aí, Thiaguinho, Godoy. Cara, Godoy é relevante. Ele foi um bom árbitro e ele Tudo é time. assim, ele é um neto do comentário da arbitragem, tal. Polêmico, sempre foi assim falastrão, tal, engraçado. O Godoy tá no relevante. Ó, a gente vai acelerar aqui que já tá. O nosso tempo tá Estourando ficando. o tempo, né? Nosso tempo tá ficando cortado. Alexandre Pato. Pra mim, relevante. Não acrescentou muito, sério. Eu Pra o que ele Não poderia acrescenta- ser, pra o que ele poderia ser. Puxando pelo que ele poderia ser, realmente, eu É. concordo. Não tem aquela personalidade forte que muitos aí têm também. Ele era, Eu acho que ele acaba se ele tornando. era pra ser um baita acaba, jogador, é, assim, um cara assim. ele acaba se tornando Bom. relevante por ser um flop. É um dos flop. maiores flops. Um flop. isso. Talvez eu o acho maior que- até, o maior Pode flop ser. do futebol Eu brasileiro. acho que ele não acrescentou muito. Mas, não acrescentou muito. Acho que pelo carisma que não é o forte Sim. dele, né? Paulo Nunes. O Diabo Loiro. Cara, Pô, Paulo Nunes Paulo é Nunes relevante. acho que é relevante. Paulo Nunes é Relevante, relevante, que é pelo uma menos. figuraça. Paulo Nunes é uma bota figuraça. ele do lado do Edilson. Assim, eu vou te falar, eu acho ele parecido com o nível Bota do do... lado. Pra eles brigarem ali. Mas eu acho o nível parecido com o do Amaral. Cara, Acho que é um baita personagem, participou de grandes times. Acho que é parecido com o Amaral, sim. Ó, Petkovic, pra mim, tá na história. pô, Pet eu acho que tá na história. Pode ser, Pet tá na história. Aquela falta ali. É. Se ele só tivesse aquele lance na Tá na carreira, história ele já estaria na história É. de qualquer forma. Chegou o São Judas Tadeu. Não, isso aí é absurdo. Regis Rezin. Pô, Cara, eu acho que Inesquecível, né? ele tá na história. pra mim inesquecível, Eu assim. acho. A gente, como eu tô comunicador, em cima do muro. a gente às vezes mas acaba puxando pra cima, sabe? eu acho que inesquecível. Eu também vou nessa. Pode botar ele no inesquecível. Não, pode botar ele no inesquecível. Tá no inesquecível. Não tem limite, né? E agora a gente vai. Eu vou pedir pro Faz seguinte. Bruno descer um pouquinho. Só pra gente. A gente vai. Visualizar melhor, né? Não, a gente vai direto agora. Vai dar tempo? Vai dar tempo, a gente vai direto agora, todo mundo. Vamos Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, pra mim, inesquecível. Cara, eu acho Inesquecível. Libertadores como campeão da Libertadores como Renato, jogador. Não, e tal. técnico, Renato jogador, inesquecível. personagem. Cara, Rodinei. Relevante. Pra mim, mais um entre mais um tantos. entre tantos. Pode ser também. Mais um entre Eu ia no tantos. relevante pelo personagem, se a gente pegar só o personagem. Romário você Romário pode lá em colocar lá cima. do lado do Pelé. Não tem discussão. Ronaldinho, Gaúcho. Inesquecível também. Ronaldinho também, os dois inesquecível. ali. Não, Ronaldo, esse aí inesquecível. começou a fila. Ronaldo, Sócrates Ronaldinho, também. Inesquecível Romário, também, Ronaldinho, Sócrates. Ronaldo, Sócrates. Todo mundo Relevante vai esse daí pra mim. inesquecível. Sormani, Sormani Relevante. relevante. Uma figuraça também. Sim. Uma Pelé figuraça. tá inesquecível. Pelé, Inesquecível. O Textor. Textor. Não, tá na história, eu Cara, acho. Tá na Tá história. na história, eu deu acho que título. tá na história. Acho que é a mesma Eu acho que é questão longo do Mário prazo, Bittencourt. então. Gostando ou É a não mesma dele, questão do Mário Bittencourt. Reformula o Botafogo. É a Tá mesma na questão. história. Organiza o Botafogo. Thiago Acho Neves que pra chega mim na tá na mesma história. Thiago Neves, eu acho que relevante. Eu acho Irmão. relevante. Relevante. É. Beleza. E aí, Thiago? Cara, o Tino pra mim tá na história. Tá na história, compra. Um dos maiores jornalistas. O Tite Nossa, também tá na Tite, história, não? acho que Cara, é relevante. Tá na história, Mesmo não ganhando, ele foi um cara. Ele foi um cara de 2 C, eu acho que tá na história. não? É mundial. Ele não ganhou. Mas assim, a figura dele é. Túlio. Então, Túlio. Tá na história. Pra mim, o Túlio é bem mais Túlio é relevante, uma por isso tá na figuraça. história. E É, o Lucas Abreu não, figuraça. por exemplo. Eu acho que ele ficou Figuraça. na história. Valdívia. Valdívia O Mago. É muito Eu identificado acho que é com o relevante. Palmeiras, Acho que é relevante. relevante. O Vampeta. Vampeta. Cara, Caraca, difícil, hein? Vampeta tá Esse na é história difícil. só pela. O personagem, só se você pela pega rampa. só o personagem, Só tá na pela rampa história. ele tá na história. eu acho que Só pela rampa. mais Se pelo. fosse a Copa do Mundo, ele estaria do lado do Amaral. Mais, Pode ser, pode ser. Mas o Vampeta entra naquela categoria que agrega personagem. O Império do Amor. Wagner ele Love. vai- Wagner Love relevante. relevante. Pô, Walter. relevante. Walter não acrescentou muito. Pode ser, pode ser. Cara, Eu acho que não acrescentou muito. Eu botaria até como relevante pelo estilo, assim e tal, mas também não foi uma coisa muito, né? Eu acho que pode ser qualquer um dos dois aí. Eu acho que não acrescentou muito, muito. mais Não, um, acho que então. mais um entre tantos. E aí Pô, fechar o Zagallo com bota chave lá de em ouro, cima. né? Chave de É. ouro.
lá em cima então, também. Zagallo inesquecível e a gente fecha aí. Eita. Foi. Eita, foi. Tá ali isso. Ó, eu gostei, justo, cara. Honesto. Eu gostei. Concordo. Do lado do Pelé. O ouvinte, provavelmente a gente tá sendo muito xingado nesse momento no chat. Mas faz parte. Mas aí é Cara, nossa opinião, é nossa opinião, cada um tem a sua opinião. Isso aí não tem jeito. O que cabe é sempre respeitar, o respeito Perfeito. é lindo e todo mundo gosta. Por favor, não nos xingue. Eu sei que são muitos nomes marcantes e polêmicos, então é um pouco complicado. E a gente vai ficando por aqui. Mais uma tier list concluída com sucesso. E vai ter mais, e vão ter mais polêmicas também daqui a pouco. Vinícius, eu te agradeço pela sua participação. Eu que agradeço, gostei muito, espero estar aqui mais vezes. Espero que ele esteja aprovado aí pelo público da Tupi. Primeira participação dele aí. E aí, Thiaguinho, gostou? Vamos nessa? Vamos nessa. Bacana. Cada um tem a sua opinião, cada um monta a sua... Amizade em primeiro lugar. Amizade em primeiro lugar. Então, ouvinte e público aqui do nosso YouTube, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um Tupi na Rede Cash, com uma tier list, com convidado, com pré-jogo, com qualquer coisa que vai chamar muito a sua atenção. E a gente te espera lá. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho também para saber ali tudo que tá rolando aqui no nosso canal, ativar as notificações. E a gente se vê semana que vem com mais um episódio do Tupi na Rede Cash.